Olá, pessoal! Como vocês estão? Mais um episódio do nosso podcast do Mamedes e Gasque Advogados, recebendo hoje uma grande personalidade da odontologia, que eu tenho o grande prazer de receber aqui, uma grande honra para nós, Dr. Tiago Coelar, que é também uma pessoa que eu já conheço há muitos anos, já estive na cadeira dele como paciente. E hoje ele nos dá a honra para esse bate-papo. Estou muito feliz por receber você aqui, doutor. E o nosso tema hoje, acredito que tem tudo a ver. O tema, além do consultório, expansão, gestão e carreira na odontologia. E seja bem-vindo. Eu que agradeço, tá? É um prazer estar aqui. Primeira vez, espero que vir mais vezes. Com certeza, primeira Mas de muitas. Estou muito feliz mesmo. E principalmente quando você me disse o tema, né? Eu imaginei, aí chegando aqui a gente conversou um pouquinho mais, né? E eu comecei a entender agora, tá? E vejo a importância, vejo e sei da importância que esse tema tem com a odontologia em específico, mas não só, acredito, na área da saúde. Como você já disse na nossa conversa aqui, isso não é explorado na faculdade e isso me veio muitos gatilhos na cabeça. Então, o tema é bom, espero contribuir com um pouco de experiência, 18 anos, batendo caçamba como dentista. E espero mesmo poder ajudar de alguma forma quem está vendo, quem está ouvindo aí o podcast seu. E parabéns pela iniciativa. Muito obrigada. Essa é a nossa intenção. A gente criou esse projeto para trazer profissionais que estão mesmo na lida diária já há alguns anos, que estão enfrentando os desafios da odontologia, mas também da vida empresarial, porque a gente sabe que hoje o consultório é uma empresa. E é nisso que nós temos batido aqui, nós temos conversado sempre com o intuito de mostrar essa parte prática para quem nos ouve, não só a parte da técnica, da saúde, mas também a parte empresarial, a parte da segurança jurídica, como enfrentar da melhor forma esses desafios. E eu acho que a sua experiência vai ser extremamente válida. Certo. Acho que muita gente vai aprender. Já é uma longa jornada, uma longa carreira e estamos muito felizes. Então, vamos lá, vamos para o bate-papo. Eu quero saber um pouco da sua história. Você é jovem, mas já tem uma longa caminhada. E como foi iniciar na odontologia? Nos conta um pouquinho de você, da sua vida, de onde você veio. Queremos fazer essa introdução para que as pessoas te conheçam um pouco mais. Tá. Eu vou sim falar um pouco da minha história, até porque eu me considero um dentista raiz e que sirva para que outras pessoas realmente se inspirem, né? Nessa história que ela sai não vou falar do nada, né? Mas de alguém que não tinha um berço de dentistas. Sim. Então muitos dentistas se encontram assim como eu, né? Mas tem outros também que não, que já vêm de um berço, que o pai é dentista ou que alguém da família tinha um caminho, já tinha alguma vivência, né? Com essa área. Eu não. Eu sou filho de um pedreiro, de uma técnica de enfermagem. Nunca imaginei que poderia realmente ser dentista, porque eu vim de uma época que realmente a gente se privava até do sonhar, sabe? Daquele sonho que você poderia alcançar, que normalmente você achava que nada era atingível. E quando eu via um dentista naquela época, eu achava assim que realmente era era alguém que era muito, muito legal, ou que tinha uma ascensão financeira muito grande, e que aquilo não era atingível para mim. Então a minha realidade era essa, de quem estava começando do zero, sem ninguém para... né? E aí depois tive que estudar escola pública, realmente não teve outro jeito. O caminho que eu encontrei foi de passar numa faculdade pública. Passei na USP em 2004. Ali iniciei minha carreira, né, formei. E depois veio outro momento da minha vida que eu acho que foi também uma outra quebra de paradigma. O que eu poderia fazer sem nada? O que eu poderia fazer sem ninguém me dar um consultório? O que eu poderia fazer sem ninguém me patrocinar? Como eu poderia fazer? Por onde começar? Por onde começar. E aí foi trabalhando para os outros. Uhum. Né? Então, muitos que às vezes vão ver esse podcast e ouvir, se inspirar nisso, porque eu comecei trabalhando para os outros. Né? Então, eu sempre falo, não interessa onde você está, interessa de onde você veio.
E eu vim de trabalhar para os outros, de trabalhar por porcentagem, de comprar minha primeira cadeira odontológica usada junto com um compressor e uma escrivaninha para poder receber meus pacientes. Isso em qual cidade? Querência. Querência, que é no interior do estado. No interior do Mato Grosso. Eu sou de São Paulo, nasci no interior de São Paulo, me formei 13, 14, 15 de dezembro de 2007, no 13, 14, 15, no dia 17 eu estava no Mato Grosso. Foi bem rápido? Muito rápido. Quase imediato. Com R$200 na carteira. E daí começa a nossa história, junto com meus sócios, trabalhando para os outros, comprando as coisas parceladas, financiadas, né, e sem ninguém para apoiar. Então, o que eu quero dizer com tudo isso, não que eu sou melhor que ninguém, mas eu sei que tem como fazer as coisas, mesmo que o cenário, a cena, seja mais adversa possível, né? E foi assim minha história. Comecei, trabalhei para os outros, junto com meus sócios, e começamos devagarzinho, comprar nossas coisinhas, né? E foi mais ou menos assim. Foi ganhando experiência, até porque eu sempre converso com alguns clientes, até com pessoas que vieram aqui como convidados, e a importância de iniciar muitas vezes trabalhando para os outros mesmo, para que você possa ganhar experiência, porque você sai da faculdade de certa forma muito cru, muito despreparado ainda para a prática odontológica. Então, você acha que foi assim essencial para você nesse início ter trabalhado, ter tido essas experiências para a formação do profissional que você é hoje? Não, sem dúvida. Foi importante para eu aprender pelo menos o básico de como se organizava uma clínica odontológica. E não tem como, foi trabalhando para os outros mesmo, não foi abrindo um consultório de cara, até porque eu não tinha condição, mas eu vejo que se eu tivesse condição de ter aberto um consultório de cara... Talvez não teria sido tão adequado. Não teria sido adequado, não, com certeza não. Até porque eu não tinha experiência nenhuma nem como funcionava um compressor, como que se dava uma engrenagem do compressor, o ar que mandava para uma cadeira, que tinha que ter ali um dreno também, que tinha que ter o esgoto. Então, esse básico foi aprendido trabalhando com os outros. Exatamente, eu também penso assim, eu acho que essa primeira prática, eu acho que em todas as carreiras, assim, claro que algumas pessoas conseguem já iniciar sozinhos, autônomos, mas é muito importante, porque você aprende com o outro que já está naquela estrada há mais tempo, que já está fazendo, que já está à frente, e você vai tirando as experiências positivas e negativas para quando chegar o seu momento. Perfeito. E hoje vocês estão aí já há alguns anos e nessa frente empresarial também, com certeza tudo isso foi muito determinante para vocês chegar onde está hoje. E teve assim, doutor Thiago, porque eu acho legal perguntar isso, porque as pessoas precisam saber também o momento de encerrar um ciclo e iniciar outro. Eu acho que isso é importante. E teve um momento dessa jornada, né, desse tempo que você esteve ali trabalhando para outras pessoas, que teve um ponto de virada que você observou e falou, não, agora eu realmente estou pronto, eu posso dar o próximo passo. Então tá, vou deixar bem claro que foi assim minha jornada. Eu trabalhei para os outros e dentre esses outros, no começo foram dentistas clínicas particulares. Depois uns 6 meses de formado, eu fui trabalhar numa prefeitura. Uhum. E eu fiquei nessa prefeitura por mais ou menos 1 ano. Uhum. Tá? E ali, quando eu escolho deixar de trabalhar para os outros, eu também abro mão de algo seguro que era trabalhar para uma prefeitura. Tá? Só que eu, junto com o meu sócio, a gente foi sempre também ousados. Nós sempre falamos, a gente deixava a segurança de lado. Arriscava. A gente tinha mais desejo pela insegurança, pela instabilidade do que pela estabilidade. Sim. Então a gente abre mão de um salário fixo de uma prefeitura que pingava todo mês, porque a gente conseguia já enxergar que o potencial que a gente tinha pela frente era muito maior do que aquela segurança que a prefeitura nos dava. Sim. Então, mas foi um movimento de ousadia. Com certeza. E foi um momento que também deu um frio na barriga. Às vezes as pessoas acham que a gente não sofreu naquele momento daquela decisão, é mentira. A gente sofreu. A incerteza, o medo, né, do incerto. O incerto. Porque tava tudo bem, espingava. Era pouco, mas pingava. Uhum. E aí você abre mão disso. Então, eu tinha que ter muita convicção de que ia dar certo. E eu tinha. Né? Por quê? Porque quando eu olhava do lado, eu sabia que meu trabalho era diferente. Não que eu era melhor, mas que eu conseguia me dedicar, que eu ia até o final, que eu sempre fui muito estudioso, que eu sempre busquei muito curso.
Então eu olhava para os outros colegas que às vezes nem faziam isso tudo, mas estavam dando certo. Falei, por que eu não posso fazer isso? Então foi um momento disruptivo para mim, de muito medo também, de muita insegurança. Será que vai dar? Será? Mas a gente passou por esses obstáculos. Inclusive depois a gente ajudou muita gente a sair disso também. Colegas que viviam na mesma situação que a gente, que tinham esses medos. Eu lembro direito de um cara que eu amo, que é até padrinho de casamento meu, o Rodrigo. E eu falei assim, cara, saia da prefeitura. E ele falou, mas como isso é seguro? Eu falei, mas o que você deixa de ganhar... Vai existir, eu acho, um período que é esse período do medo, da incerteza, mas uma vez que você consegue romper esse ciclo, você vai vendo na prática que dá certo. O empreender é isso. E precisa ter essa coragem. E com certeza, isso que você falou dos amigos, vocês devem ter servido de exemplo para muitas pessoas próximas que queriam fazer o mesmo movimento. Exato. Pessoas que se inspiraram, que tomaram coragem, porque não é fácil. Empreender é difícil, mas também é muito gratificante. Porque você enxerga, é aquele enxergar a longo prazo, médio e longo prazo. Você sabe que você vai fazer um movimento de medo, de incerteza, mas que lá na frente isso vai vir muito maior. O resultado disso virá maior. E eu até quero te perguntar sobre isso, porque vocês têm... eu me lembro, até a primeira vez que eu estive na sua clínica como paciente, que vocês têm esse princípio da odontologia humanizada, que vocês têm vocês têm diferenciais. E como que esses diferenciais refletiram na sua carreira, tem refletido para você chegar onde você chegou hoje, que é o Dr. Tiago, que já não está exclusivamente mais dentro do consultório, que se tornou um empresário, um empreendedor, que pode ensinar outras pessoas esse caminho, e como que esses diferenciais impactam na realidade do seu consultório, das suas empresas hoje? Ok, boa pergunta, tá? Bom, vamos lá. A primeira coisa que você já veio pontuando na sua pergunta, você já traz ela numa cronologia. E isso é muito importante para que nós, dentistas, entendamos que é necessário você se organizar para crescer. Ao passo que também eu preciso dizer para você, né, assim, e eu acho que eu vejo você muito nesse caminho que eu também estou buscando, tá? Quando eu vejo você me convidar para um podcast, quando eu vejo o movimento que você faz, eu sinto que existe isso também. A gente abre mão pro longo prazo. Exatamente. A gente abre mão do hoje pro longo prazo. Você abre mão hoje de estar aqui num podcast gravando, pensando no longo prazo. Porque se você fosse pensar no curto prazo, era melhor você estar ali só buscando cliente para você, assim como eu. Ou trabalhando para alguém. Então, quando você abre mão pro longo prazo, você também deixa de ganhar dinheiro no curto prazo. E isso é fato. Uhum. Recentemente eu fiz um curso da G4 e eu vi isso deles. Eu falei assim, parecia que ele estava falando comigo. Mas não era porque é uma dor de todo mundo que está crescendo. Quando você pensa no longo prazo, você pensa quando você pensa em crescer, você pensa em longo prazo. E o curto prazo dói. Dói porque ele tira o dinheiro imediato do seu bolso. E tira. Porque você tem que fazer investimentos na sua empresa. E isso requer acreditar e estar muito convicto do que você quer. E muitas vezes as pessoas não vão acreditar. Não vão acreditar. A maioria das pessoas não vão acreditar. Quando você contar uma história para ela do que você quer, do que eu quero, elas vão falar assim, elas podem até concordar. As pessoas mais próximas de você vão falar, será? As que não são tão próximas vão falar, nossa, que legal. E isso vai te gerar muita angústia, muito sofrimento. E você tem que ter, pelo menos, o feeling. Pode ser que você não tenha certeza absoluta, porque ninguém tem essa certeza absoluta do que vai dar. Não dá pra garantir. Não tem como garantir, mas você tem que ter pelo menos algo dentro de você que te dá aquela sensação de que eu tô fazendo algo que os outros não estão dispostos a fazer. E eu acho que tem tudo a ver com aquela frase, vai com medo mesmo. Vai com medo porque a gente tem que iniciar e vai ter medo e a gente tem que ir com medo mesmo. Tem que ir com medo. Não tem garantia, mas tem uma convicção interna. É uma chama, eu acho que é alguma coisa por dentro de você que fala, eu vou fazer algo que os outros não fazem. Então tem algo mais gostoso ali que é difícil de ver. Exatamente. Eu acho, é isso que eu sinto todo dia. Eu vejo o movimento que você está fazendo, eu sinto que você, não sei, parece que está fazendo isso. Você está buscando algo maior,
algo que as outras pessoas não conseguem ver e que é até difícil de você contar para os outros. Com certeza, porque até a gente conversando aqui nos bastidores, às vezes as pessoas questionam, mas o que tem a ver o direito com a odontologia? Tudo. Por que você está trazendo profissionais do direito ou médicos? Porque tem tudo a ver. Porque hoje, cada vez mais, o cenário brasileiro, jurídico, da saúde aponta para regras, leis que vão apertar o profissional no sentido de que ele precisa estar atento às questões éticas, às questões de documentação clínica, às questões empresariais. E que o profissional que não se atentar para isso, ele vai estar atraindo para dentro do consultório dele, da clínica dele, riscos, grandes riscos. Muitos. Muitos. Então, convidar você foi justamente para que você traga essa visão e para compartilhar a sua história. Quando a gente fala dos seus diferenciais, porque vocês se destacaram no mercado. E existe uma razão para isso. E eu quero... Esse diferencial, eu me lembro quando eu estive lá no seu consultório, no 2020, tempos de pandemia, que me chamou muita atenção quando eu entrei e vi que vocês passavam fotos e frases das políticas de vocês, que era sempre falando sobre odontologia humanizada, do cuidado com o ser humano. E eu me lembro que vocês, isso há 6 anos, vocês estavam começando. Então, dentro desse aqui em Cuiabá, eu me lembro que vocês estavam chegando, e dentro desses 6 anos, vocês tiveram um avanço muito grande. Então, para quem está começando e está nesse caminho do empreendedorismo, qual foi de fato quais foram esses diferenciais que alavancaram tanto vocês dentro do mercado? Então vamos lá. Poxa, eu tenho que lembrar de uma passagem nos Estados Unidos uma vez, em 2016, que eu estava lá, porque faz todo sentido com que a odontologia e o direito estão vivendo hoje, tá? Não me lembro, não deixe esquecer disso. Mas eu vou contar para não perder o foco da pergunta sua. Porque assim, a sua pergunta, ela está diretamente relacionada a algo que eu vivi na teoria e depois apliquei na prática. Então, toda vez que alguém chegar e falar assim, Sara, qual é a missão do teu escritório? Quando a gente fala isso, quando alguém chega e fala isso, aquela pessoa que perguntou isso, ela sabe da importância. Só que muitas vezes a pessoa que está ouvindo isso, ela não tem noção da importância que tem essa frase no meio corporativo. Então vamos lá. Essa missão, ela não precisa ser, eu sempre falo assim, ela não precisa ser escrita sobre pedra. Uhum. Mas ela pode ser ajustada na tua jornada, mas ela tem que estar muito relacionada com a tua marca. Uhum. E ela pode ser modificada. Tá? Mas quando você determina uma missão para o teu escritório, ou o dentista determina uma missão para o consultório dele, para a clínica dele, ou o empresário da área da saúde, o médico, aquilo tem que ser muito genuíno. Por quê? Porque todas as decisões vão estar pautadas em cima da missão. Que é a missão, visão e valores da empresa. Missão, visão, a missão principalmente e a visão. Os valores têm a ver mais com quem você vai colocar dentro do barco. Sim. Então, por exemplo, ser empático, mente aberta, beleza, valores. Ok, mas a missão, ele é o carro que leva tudo. É o ponto central da empresa. Ele é o ponto central da empresa. Ela tem que estar estampada em todos os lugares. Por quê? Porque todas as decisões suas têm que estar baseadas naquela missão. E a gente eu tenho gravado dia, por acaso, eu peguei e coloquei o gravador, porque nós estávamos numa atividade de brainstorm, junto com o Sebrae, que nós fizemos uma consultoria com eles. Sim. Eu coloquei o celular para gravar. E naquele dia saiu a missão da empresa. E foi quando nós determinamos que a missão da nossa empresa seria proporcionar às pessoas a melhor experiência odontológica da vida deles. Proporcionar às pessoas e não só aos pacientes. Por quê? Porque a gente acredita no ecossistema. Então, quando a gente olhava para todas as decisões nossas, depois desse dia que para mim foi um dia mágico mesmo, e ficou claro, a gente falou em experiência quando ninguém falava em experiência, a gente estava falando de cultura enquanto ninguém falava de cultura, sem querer, querendo, né? Era intencional, mas ao mesmo tempo... não tão assertivo. Não era para acertar de primeiro, você não podia ter acertado de primeiro, e acertou. Então, proporcionar às pessoas a melhor experiência odontológica. Então, quando você traz isso para o core da nossa empresa, você se preocupa com toda a jornada do cliente. Não só do cliente, dos fornecedores, dos colaboradores,
dos amigos, das pessoas que orbitam o nosso negócio. Então não é só do cliente. Mas quando a gente pensa no cliente, por exemplo, como a gente fala assim, não, Thiago, mas isso é commodity, eu sei que é commodity. Por exemplo, a sedação consciente. Hoje o paciente consegue fazer uma sedação consciente na hora de fazer um tratamento odontológico com a gente. Ok, mas a sedação, a tomada de decisão de ter uma sedação está pautada na missão. Por quê? Isso proporciona ao paciente a melhor experiência odontológica dele. Conforto maior. Conforto. Então tem a ver com a missão. Um paciente, agora, recentemente, por exemplo, o paciente foi embora, ficou chateado porque demorou, atrasou. Cara, automaticamente eu ligo para a clínica, clínica tal. O que aconteceu com esse paciente? Ele não teve a melhor experiência. Você vai ligar, você vai se retratar, você vai mandar um buquê de flores, você vai mandar um chocolate, vai pedir desculpas, você vai fazer o que for, porque você não propor. Então, você tem uma missão alinhada. Então, eu acho que a tua colocação é assim, não foi tão reto como eu estou te contando. Mas eu acho que tem uma linha muito boa no meio, por onde a gente caminha, e está pautada na missão da nossa empresa. E eu acho que principalmente o que você falou, não foi tão reto, claro que isso vai se construindo no caminho, mas existia essa essência. Sim. Desde o início. Né? Não à toa você tem até esse vídeo que registrou, porque essa é a essência da sua empresa. E até, eu acho que eu não falei no início, você é proprietário do Grupo IMO, aqui em Cuiabá, vocês têm várias filiais e hoje vocês estão franqueando também para outros profissionais. Então, eu sinto que você injeta a sua experiência e vai espelhando para outros profissionais. E isso tem tudo a ver com a minha área, sim, com o que eu faço hoje, porque o que a gente percebe, doutor? A gente percebe uma dor muito grande nos cirurgiões dentistas que estão saindo da faculdade, ou até aqueles que já saíram e já estão sendo proprietário de clínicas, de consultórios. Eu estive, inclusive, na semana passada, ministrando uma aula em uma mentoria de uma dentista, uma grande amiga. Ela me convidou para dar uma aula bônus sobre direito odontológico, porque ela é professora em uma universidade, coordenadora do grupo do curso de odontologia, e ela me disse, olha, existe essa dor. Isso está crescendo. E os alunos já estão se preocupando, porque muitos, como você disse, alguns têm um apadrinhamento familiar, outros não. Mas aqueles que têm, muitas vezes já saem com o consultório montado. E eles se sentem num mar desconhecido, porque a faculdade não prepara. Sim. A faculdade não dá esse preparo para além do consultório, para a questão de burocrática, as questões de responsabilidade, as questões de segurança jurídica. E aí, lá nessa aula, eu pude perceber na prática as dores dos alunos, o quanto eles estão sedentos por esses ensinamentos, esse preparo clínico. Então, para você hoje como empresa, como esse empresário que está à frente de franquias e tem franqueado a sua experiência, você entende que quanto maior o crescimento, maiores são as responsabilidades também? Porque eu acredito que isso é uma verdade. Sim, eu vou aproveitar e voltar naquela conversa que eu disse. Eu não lembro que ano que foi, se foi 2015, 2016, eu fiz um curso em Gainesville, na Flórida, Universidade da Flórida. E lá a gente teve um network com vários dentistas americanos e enfim, brasileiros que moravam também nos Estados Unidos. E o que mais me chamou a atenção foi exatamente a parte jurídica deles. Por quê? Num determinado momento eu perguntei assim, e canal? Vocês não costumam tratar o canal dos pacientes? Como que funciona aqui? Quando que vocês indicam, quando vocês contraindicam? Não, eles evitam ao máximo um tratamento de canal exatamente pelo problema jurídico que possa causar. Naquela época, eles mostraram que as maiores construções mais bonitas em determinadas regiões eram de advogados, de escritórios de advocacia. Por quê? Porque lá você não pode errar. Uhum. Então, o dentista tem muito medo do advogado. Medo por quê? Medo a respeito, né? Porque ele sabe que se ele errar com um paciente, aquele paciente vai
causar talvez a falência daquele dentista. A falência reputacional até. Não só de reputação, eu falo financeira, porque é tudo também muito caro. Então, por exemplo, um tratamento de canal para você fazer no estado, naquela época, era tipo coisa de $4.000. Hoje deve ser $10.000. Sim. Vou dar um chute. Que seja $8.000, que dobrou o preço. Por quê? Por que é caro? Porque o risco, a responsabilidade profissional é muito grande. É muito grande. Se você falar que eu vou tratar um canal, você vai ter que fazer isso muito bem feito. E aí eu falei assim, não, hoje no Brasil, não. Mas naquela época eu falei, cara, no Brasil um dia vai ser assim. E é a realidade que eu tô vendo hoje. Exatamente. Hoje o que eu tô vendo? Uma quantidade absurda de pacientes que vão até a minha clínica, né? E sabe o que eles vão? Eles querem um laudo. Mas por que um laudo? Só que isso cada vez mais. Eu quero um laudo, porque eu fiz um tratamento em tal lugar onde não deu certo e ele vai entrar na justiça. Então existe uma área, eu não entendo do direito, né? Mas o que eu vejo acontecer hoje no consultório odontológico de real. Tipo, todo dia, não todo dia, mas sempre acontece com uma frequência muito grande. Pacientes que procuram a gente para pedir um laudo. Por quê? Para ir atrás dos seus direitos depois de ocorrido o fato. Beleza? Então é uma situação. E a outra situação que eu vejo também, existe uma necessidade já instalada no mercado odontológico de se prevenir, só que eles não sabem como. Só vão se prevenir depois do dano. É que aí, na verdade, já não é uma prevenção. Na verdade, já é a providência frente ao conflito. Ao conflito, isso, porque, exatamente. E é isso é muito importante que você está trazendo. Porque é a prevenção que vai remediar esse conflito da melhor forma. Porque o conflito, ele vai... Eu disse isso na mentoria na semana passada. Eu não gosto do termo blindagem. Não existe. Blindagem, quem vende essa ideia está vendendo uma mentira. Não existe blindagem. Você é empresário e você sabe disso. Se fosse assim, era tudo lindo. Você contratava um advogado e falava, faça uma blindagem para mim e nunca você ia ter problema. Isso não existe. Então eu falo, a gente precisa trabalhar com honestidade. Mas a prevenção jurídica, porque o que o direito odontológico traz? É justamente essa prevenção. É antever os conflitos e poder implementar protocolos, políticas, documentação clínica, treinamento de equipe. Foi muito bem pontuado por você, porque isso não engloba só os pacientes. São fornecedores, são os colaboradores, desde a secretária até o dentista que trabalha e que presta serviço para você. Então, implementar tudo isso para poder fazer o quê? Reduzir os riscos. Mitigar riscos. Isso quer dizer que não vai ter conflito? Não. Porque sempre pode ter algum paciente que insatisfeito, sempre pode, às vezes, numa questão de publicidade odontológica, passar alguma coisinha que infringiu uma norma ética. Mas isso, a partir do momento que você implementa essa prevenção dentro da sua empresa, do seu consultório, você vai ter condições de enfrentar melhor o conflito. Você vai ter condições de enfrentar aquele conflito muito mais preparado. Sim. Então, eu acho que essa mentalidade que você viu lá nos Estados Unidos há anos atrás, agora ela está no Brasil. Ela tem crescido. Não à toa, os números de processo contra cirurgiões dentistas, clínicas e consultório odontológicos têm aumentado diariamente. Isso são dados estatísticos. Basta dar um Google, procurar no ChatGPT que vai estar lá. E não sou eu que estou falando. E o direito odontológico vem nessa frente. E para você como empresário, como lidar com essa... Porque você lida hoje com muitos processos ao mesmo tempo. Ainda existe o Thiago, cirurgião dentista, embora hoje você saiu um pouco mais desse lugar e está na parte de gestão, de liderança de pessoas... Mas eu imagino que você lide diariamente com muitas questões que surgem ali, que vão surgindo nas clínicas, nas franquias, com pacientes. E como que você consegue equilibrar tudo isso? Todos esses pratos, digamos. É uma pergunta ampla, mas eu vou tentar... o dentista que está ouvindo isso aqui, ele tem que entender que não tem como mais ele não... olhar para isso.
E já faz um tempinho. Só que está ficando cada vez mais agudo. Sim. Cada vez mais processos, cada vez mais... E a gente, como profissional, a gente sabe, é natural, principalmente o recém-formado, cometer iatrogenias. É fato que ele vai fazer. Não tem o que fazer. Bom, vamos lá. Então, assim, eu posso me blindar? Não existe isso. Eu posso mitigar, eu posso me preparar, eu posso... Enfim, desde a relação com os meus colaboradores, existe uma parte do direito que está ali, que a gente tem que saber. Eu preciso saber fazer? Não. Eu preciso saber quem faz, o que eu tenho que saber. Saber delegar para a pessoa certa. Eu tenho a minha relação com os meus pacientes. Eu tenho a minha relação publicitária, que precisa também... Eu tenho que ter um olhar para isso. Não tem como. É engraçado, você me pergunta, cara, não sou eu responsável por isso dentro do grupo, né? Nós temos o CEO do grupo, que é o Francisco, que é o responsável por isso. Mas hoje eu vejo que se você, pequeno ou grande, não olhar para isso, isso pode te levar a problemas sérios mesmo. Sério. Você usar uma imagem de um paciente sem a autorização, ou sem seguir a LGPD, ou sem um termo assinado, ou um distrato com o seu colaborador se não tiver bem feito. Cara, são N pontos que você pode tomar uma ré, que às vezes você fica irreversível você voltar ao mercado. Então, assim, se você não tiver o cuidado, só isso, tem que ter o preparo. E achar um profissional certo. É porque a gente enxerga que essas questões elas estão atreladas à frente empresarial do consultório. O que falta, na verdade, hoje é que eu vejo que muitos cirurgiões dentistas ainda não entenderam que o consultório é uma empresa. E quando a pessoa vira essa chave, automaticamente ela entende a necessidade disso tudo que você pontuou. E o que a gente mais vê hoje também a gente chega dentro ali de um consultório de um cliente que nos contrata para reestruturar a parte documental e tudo mais. E muitas vezes existem os documentos, existem os protocolos, mas eles são insuficientes, eles são incompletos, eles estão sendo feitos, executados da forma errada. E isso é muito importante, porque se você não... Ele existe, mas ele não é executado da forma certa, ele não vai ser válido se você precisar utilizar. Ele não vai ser algo que vai te resguardar, vai resguardar os seus direitos e o do seu paciente. Porque aqui a gente fala dessas questões para resguardar o cirurgião dentista, o proprietário da clínica, do consultório, mas também o paciente. Então, é muito interessante quando a gente consegue entender que existe o que fazer e como fazer. Não adianta... Isso é muito forte. Não adianta você... fazer. Eu tenho prontuário aqui dentro do meu consultório, eu registro todas as constatações da evolução clínica, as intercorrências, mas você faz aquilo da forma errada. Como fazer? Então, isso é muito importante. E eu imagino que hoje, para você que tem... incorporado a sua experiência, né? Vendido a sua experiência, essa missão mesmo que você traz desde o início, você tem passado isso para frente. Isso é tão legal, porque você pega aí 18 anos de carreira, de experiência. Eu imagino quantas coisas você não acumulou durante esse tempo, quantas experiências, quantos aprendizados, e agora você passa para frente. Isso é muito inspirador. Para quem está começando, para quem, de repente, quer ser um franqueado da IMO, entender quem está por trás dessa ideia. E como que hoje um franqueado que chega para você, uma pessoa que quer ser seu franqueado, que te admira, como que vocês estão passando isso à frente? Se vocês já têm protocolos, se vocês já estão adotando procedimentos internos mesmo, porque acho que às vezes as pessoas têm essa curiosidade, veem vocês são muito fortes nas redes sociais. Quem está por trás? Como isso é feito? Como isso é passado? Sim. Vocês com certeza já têm uma equipe grande por trás de tudo isso. Nós temos realmente uma equipe dividida, né? Ela é bem setorial, desde o RH, né? Da contratação, seleção, contratação e manutenção dos talentos, a gente chama assim, né? Depois tem a parte jurídica, tem a parte de processos, né, tem a parte de marketing, tem todos os departamentos muito bem definidos, e foi assim que a gente escolheu. A gente preferiu
se organizar mais para depois crescer. Tem gente que faz o contrário, tá tudo bem, não tem nada de errado isso. Tem gente que prefere crescer rápido, depois vir se organizando. A gente escolheu um caminho diferente. Então, a hora que você olha para o setor nosso de back-office, né? A galera que está ali por trás, né? É um setor super grande. Nós temos mais de 20 pessoas para atender 10 unidades. Então, você tem 2 RH, você tem, enfim, todos os setores muito bem definidos com pessoas extremamente capacitadas. Foi uma escolha nossa. A gente escolheu crescer... como a gente vinha falando, na mesma ideia, no longo prazo. A gente quer ser grande, mas daqui a um tempo. Agora a gente quer ter bons franqueados, até por isso que hoje, é lógico que nós estamos abertos a vender franquias, né? A última que nós vendemos agora foi para Sinop, mas a gente quer realmente escolher as pessoas que vão entrar nesse barco com a gente. Para a gente crescer, a gente acredita que primeiro a gente precisa ter boas pessoas. Manter a visão, aquela visão que você trouxe. Manter a cultura. Manter a cultura. E eu acho que a qualidade. A qualidade. Também. Eu acho que assim, o que acontece? Eu posso colocar várias pessoas junto comigo. Pessoas que só querem ganhar dinheiro. As pessoas que só querem ganhar dinheiro, elas vão embora muito rápido. Elas vão desistir muito rápido. Na hora que a gente apertar ela para ela fazer um tratamento bem feito e não aceitar um tratamento mais ou menos, essa pessoa vai pular fora. Sim. Então não adianta, a gente precisa de boas pessoas nesse começo. E a gente é bem duro para quem entra. Então, para quem sai, não. Vocês têm esses processos para quem entra bem estabelecidos, bem definidos? Bem definidos. A pessoa para entrar, para ser um franqueado nosso, ela passa por uma série de processos por várias pessoas diferentes, até chegar no final a gente fala assim, cara, acho que dá. E precisam ser pessoas com esse perfil compatível com a missão de vocês. Tem que ser. Porque eu me lembro de estar lá na clínica e de ver um padrão, uma só linguagem. A secretária, o dentista que me atendia, eu fui atendida por você, e aquele padrão de você sentir que havia algo ali, de que havia um treinamento, de que havia preparo. E eu acho que para entrar hoje, esses franqueados têm que conversar com essa linguagem, senão não faz sentido. Nem para nós, nem para a pessoa. Eu dou o exemplo da pessoa que só pensa em dinheiro. Se ela só pensa em dinheiro, ela não vai encontrar ali só dinheiro, porque a gente vai cobrar dela outras coisas, que é não ser dinheiro. Exatamente. Então, a gente quer sim que o franqueado nosso ganhe dinheiro. Importante, o empreendedor tem que ganhar dinheiro. Senão ele não se sustenta. Mas assim, antes de qualquer coisa, tem que ter bons valores, bom princípio. E assim, entregar uma odontologia legal. Tem que ter. E hoje vocês têm quantas franquias? Hoje nós somos 10, são 10 unidades. 8 nossa e 2 de franqueados. Legal. Então, e indo para a terceira agora, né, que é Sinop. Então, é Sinop. E só aqui dentro do estado, ou vocês já saíram do uma estado? Fora do estado, Mato Grosso do Sul. Bacana. Então, de fato, agora vocês estão nessa fase de passar para frente tudo que vocês acumularam durante esses anos. Exatamente. E equilibrando o cirurgião dentista com o empresário, com o empreendedor, é uma loucura. É uma loucura. E eu fico muito feliz de ver, porque a gente acompanha nas redes sociais, eu sempre vejo seus posts, como vocês valorizam mesmo essa qualidade, esse crescimento com qualidade. Claro que é o que você falou, não existe uma fórmula pronta. Não. Algumas empresas crescem primeiro e se organizam depois, porque elas precisam caminhar e é a forma como elas encontram. Mas eu acredito que o crescimento organizado, ele faz reduzir muitos riscos. E não que não vai ter. Não que não vai ter, mas não ele que reduz. Não vai ter erro, né? Vai ter erro, vai ter risco, mas de certa forma esses riscos eles ficam reduzidos. Porque você consegue já organizar a sua operação de uma forma macro. Você olha para, como você disse aqui, vocês têm setores, vocês têm pessoas, vocês têm RH. Então, você olha para aquela operação de forma macro e aí você vai reduzindo os riscos através da implementação desses protocolos. Desde o RH, até o assessor jurídico, até a parte de treinamento de equipe, de colaboradores, de passar essa missão. E aí, automaticamente, passando para os franqueados também, porque eles, obviamente, terão que respeitar essa linha de trabalho que vocês têm. Então, assim, eu acho que isso influencia muito na posição de vocês no mercado. E eu vejo também que vocês investem muito em marketing. Muito. E eu queria trazer esse gancho aqui pra gente.
Porque o marketing é o coração da odontologia atual, mas também traz muitos riscos e perigos. Como que vocês lidam com isso? Agora é meu setor, né? E a gente é um setor que mudou muito recentemente, vem passando por mudanças, né? Mudanças de plataformas, mudanças de leis, uma série de mudanças, né? Que antes que eram diferentes e que agora a gente se adequando. Mas que legal essa pergunta. É assim, ó. Como eu vejo e lido com isso no dia a dia? Primeiro, que eu acredito mesmo que o marketing e a área comercial, ela é o coração de uma empresa. De qualquer empresa, seja em qualquer área, a não ser um hospital, mas até mesmo um hospital. Até mesmo, será que o Albert Einstein não tem um setor de marketing muito bem definido? Com certeza tem. Com certeza tem. E a gente na odontologia não é diferente. E cada vez mais, o que antes eu contava para 5 pessoas, num post eu conto para 1.000, 2.000 pessoas. Então muda toda a jornada do meu cliente. É uma amplificação assim que não tem como controlar. Não tem como controlar. Ao mesmo passo que tem que ter muito cuidado. No cuidado, que eu falo assim, do que pode e do que não pode. As normas de publicidade odontológica. Se você infringe ali, vou dar um exemplo que na prática. A partir do momento que você infringe alguma lei, repete isso daí numa mídia social, por exemplo, você vai ter um banimento automático. E é interessante porque a maioria dos processos hoje, as pessoas muitas vezes não sabem disso. A maioria dos processos que existem contra cirurgiões dentistas nasce da publicidade odontológica irregular. E o mais interessante, as pessoas acham que são os pacientes que denunciam. Não. Na maior parte dos casos, são os próprios colegas que fazem essas denúncias. E, além disso, hoje, com a inteligência artificial, os conselhos profissionais, CRO, o CFO, bem como os de medicina também, têm já ferramentas de inteligência artificial que fazem varreduras virtuais, digitais, para identificar eventuais irregularidades na publicidade odontológica dos profissionais. Então, olha como isso é algo que traz um alerta e reflexão. Não é para que vocês não façam publicidade, não comuniquem. Pelo contrário. Porque a publicidade ela é o coração do negócio. Tem que ser feita. Mas ela é preciso saber como fazer. E a partir do momento que você cria uma dependência dessa rede para você ter novos clientes, e você não cuida dessa rede, aí está o problema. E eu posso falar por experiência própria. Eu já cometi erros, não sabendo o que eu estava fazendo, e tinha contas ali extremamente bem posicionadas, com públicos que eu conseguia atrair através com muita facilidade, porque eu te falo uma conta que estava numa plataforma já muito aquecida, e eu sempre tinha muito paciente que vinha daquelas plataformas, e de repente alguns erros que eu cometo. E o problema é quando você está crescendo, muita gente está olhando também, isso que é um problema. Exatamente. E está tudo bem, né? É um problema bom de ter. É um problema bom de ter, mas eu super respeito e entendo também, porque, enfim, não vou entrar no mérito. Mas assim, aí você acaba tendo uma denúncia, aquela conta que te trazia, que eu falo muito ROI, né? Que é retorno do investimento. Uhum. Você está tendo muito ROI naquela conta e de repente aquela conta cai. Cara, é um desespero. Depende do teu faturamento. Se é uma clínica já que fatura bastante, 400 mil reais por mês, às vezes você está lá, 300, 400 mil, de repente no mês seguinte o teu faturamento é 50 mil. Ou seja, você deixou de faturar mais de 200 mil reais. E porque você às vezes não se atentou para um detalhe de uma norma, de uma adequação da publicidade que passou ali. Porque a gente fala, o marketing, a equipe de marketing, ela vai fazer, ela tem uma noção, mas é preciso haver a filtragem jurídica. Total. Porque a filtragem jurídica é que vai fazer a verdadeira adequação frente às normas, às resoluções. E às vezes você deixa de fazer alguma coisa que poderia ser muito legal achando que não pode, pode. Exatamente. É isso que eu percebo hoje. Os clientes, os alunos... isso pode. Acha que isso não pode. Está deixando de fazer uma publicidade... Que dá ROI. Que vai converter muito, porque acha que não pode. Porque acha que não pode. Em contrapartida, aquilo que muitas vezes, de fato, não pode, faz.
porque não tem o conhecimento ou um profissional para poder... Porque a gente não consegue fazer tudo. Não. A gente sabe que como empresário é preciso delegar. Vai chegar um momento que precisa delegar. E hoje vocês são uma equipe grande, porque, imagina, você fazer tudo sozinho, seu sócio, não dá. Não dá. Vocês têm muitas frentes de trabalho. Então, a gente sente essa dor do cliente, do empresário na área da saúde. E para vocês criaram alguma fórmula para dentro hoje do seu sistema que você poderia compartilhar com a gente? Não, hoje não tive, mas você me deu uma boa ideia. Nasce uma ideia. Nasce uma ideia, porque assim, realmente eu vejo... hoje, o que acontece? Tudo eles ficam perguntando, corre atrás, pode, não pode. E eu acho que a gente perde muito tempo nisso. Tem hora que eu fico, cara, será que não estava na hora? Agora você falando assim... Tempo é dinheiro. Será que não está na hora de criar uma metodologia, ou trazer alguma inteligência, ou trazer alguém que pode nos assessorar? Isso geralmente é criado com isso. É dessa forma, com um profissional que é especialista, que leva um sistema, que implementa um manual prático de publicidade dentro da clínica... Né? Até a gente sempre fala que o assessor jurídico na parte da odontologia, do direito odontológico e o marketing, eles são melhores amigos. Eles têm que ser melhores amigos, porque o marqueteiro, vamos falar bem o marqueteiro faz a campanha, faz as campanhas, as publicidades, e o advogado especialista faz a filtragem jurídica. E no final esse resultado pode ser incrível, porque você consegue fazer a sua campanha publicitária, aumentar muito a sua conversão e de uma forma segura, né? Lembrando, não existe blindagem, mas existe segurança. Existe segurança. Segurança jurídica. Então, é uma ideia que tem que ser trabalhada. E esse é o nosso intuito aqui. Ter esses insights no nosso podcast para que as outras pessoas que estejam assistindo, os empreendedores, os dentistas, possam... Nossa, eu preciso disso, eu tenho que implementar isso. Muito bom, muito bom. Porque a troca de experiência traz essas ideias mesmo. E o intuito é que a gente possa contribuir. Porque falta falar desses assuntos. Eu posso fazer uma pergunta? Claro. Como que você está vendo hoje a relação do PJ na odontologia? A relação do dentista PJ na clínica odontológica, prestando serviço. Como que você está lidando com isso? Olha, eu vejo que existe ainda vários pontos. Existem vários pontos que estão... encobertos, que as pessoas não entendem muito. Mas hoje a maioria das clínicas contratam nesse formato de PJ. Existem algumas que preferem o CLT, mas mantém ali o PJ pela questão da independência, da autonomia. O que eu vejo é que precisa haver uma implementação de protocolos mais definidos, tanto para quem contrata, quanto para quem é contratado. Muitos contratados, às vezes eles têm uma falsa crença de que, não, eu estou sendo contratado dessa empresa, dessa clínica aqui, qualquer coisa que acontecer, qualquer erro que eu tiver, é responsabilidade da empresa. Né? Tem essa falsa ideia. Bem isso mesmo. Essa falsa crença. E aí, muitas vezes, a gente sabe que, infelizmente, pode existir ali profissionais que não têm o cuidado que deve ter, porque às vezes pensa que é erro. A pessoa que me contratou vai se responsabilizar e pronto. Né? Nunca acha que tá de fato, que pode ser de fato responsabilizado. E isso é uma ideia errada. Porque o profissional, mesmo o PJ que esteja ali, que esteja atendendo, ele pode ser responsabilizado. Né? Existem muitas clínicas hoje que já fazem esse tipo de contrato com o colaborador. Sim. Então, eu vejo que existe... Seria uma corresponsabilidade? Exato. Pode ser uma corresponsabilidade, ou pode, dentro do contrato ali de prestação de serviço, existir uma cláusula que você prevê que durante o atendimento daquele profissional, as questões, qualquer eventual questão ali técnica, erro técnico, vai ser de responsabilidade do profissional que está atendendo. Então você está me dizendo, olha só. Mas isso é muito legal. Mas claro que a clínica, na prática, vai ser difícil desvincular. Mas o que vai acontecer é, o profissional que está ali atendendo, ele vai ser responsabilizado também. E só o fato dele saber que vai ser responsável, também eu acho que muda
Sim. Muda até a postura dele. Muda a postura. E aí entra outro fator muito importante, que eu acho legal aqui dar a opinião, já que você pediu, é o contrato feito com o colaborador. As pessoas têm subestimado muito essa parte documental. Acho que está mudando, como a gente falou. Já tem muita gente já mais alerta, mais antenado. Mas na era da inteligência artificial, isso tem sido um problema, porque muita gente acha que, eu tenho uma clínica, eu tenho 5 colaboradores, prestadores de serviço. Sim. E eu vou jogar aqui no ChatGPT, na IA, e vou fazer um contratinho aqui genérico e pronto. E isso é um grande problema. Porque o contrato, ele tem detalhamento. Bons contratos bem elaborados, eles vão ser diferentes porque tem detalhamento jurídico. Quem faz detalhamento jurídico é o advogado especialista. A IA pode ajudar? Eu não sou contra a IA de forma nenhuma. Eu uso, temos hoje no nosso escritório ferramentas poderosas que aumentam a nossa produtividade, os nossos resultados. Mas existem pontos que sempre estarão atrás do humano. Sim. E sempre terá um humano, um expert ali, para poder fazer aquilo de uma forma detalhada. Então, eu acho que nessa linha que você perguntou, entra muito essa questão. Como estão os contratos? Precisa haver um contrato de prestação de serviço bem elaborado. Sim. Precisa estabelecer as responsabilidades, as corresponsabilidades. Porque o que eu sinto? Às vezes a gente chega num cliente e o proprietário da clínica, ele tá ali com os contratos genéricos, feitos de qualquer forma. Sim. Enquanto tá tudo bem, funciona. Porque tá tudo bem. Mas quando surge um conflito, começa o problema. Porque o colaborador não sabe exatamente o que fazer, o dono da clínica também não, e aí começam os conflitos, as responsabilidades que são jogadas um para o outro, e aí é nesse ponto que um bom contrato vai Sim. estabelecer Perfeito. Limites, deveres, obrigações. Então, é muito bacana essa pergunta sua, porque também vai de encontro com o que a gente tem praticado no direito odontológico. O direito odontológico não é só elaborar ali o bom termo de consentimento livre e esclarecido, um bom contrato, um bom prontuário, mas começa desde o contrato. Sim. Isso faz parte da atividade empresarial. E faz parte de você ali com o seu prestador de serviço. Sim. Eu penso que essa estrutura, ela traz muito mais responsabilidade, como Sim. você disse, pro prestador de serviço. Eu acho que... Mas, pô, eu sinto, assim, que um contrato bem feito, ele é bom para todo mundo. Para todo mundo. Ele é bom para todo mundo. Eu sei que a gente pode estar aí pensando, eu, dentista, presto serviço. Uhum. Nossa, não. Um contrato bem feito, às claras, né? Isso é muito bom. Né? Mas assim, e outra pergunta também agora, Sara, só para... vamos imaginar a situação que eu vou lá, eu contrato PJ, ele abre, né? E aí, por acaso, aquele meu dentista lá, ele não está declarando imposto. Isso, eu tenho responsabilidade com isso? Olha... Eu pago ele, faço o pagamento certinho, comprovo tudo. Só que na hora dele, porque ele tem que entender que ele é um PJ, certo? Sim, ele tem que... E ele também precisa de assessoria jurídica, vamos falar a verdade. Sim, não é porque você está aqui, não é por causa disso. Todo mundo precisa. Gente, a vida... é uma empresa que ele tem, Sim. Só que eu empresa, mas tudo bem. Mas ele tem uma empresa. Ele está prestando um serviço, que mas não por meio da precisa empresa só dele. para mim, ele pode prestar para mim, para outro, enfim. Mas ele tem um contrato para comigo. E ele precisa de assessoria e eu acho isso fantástico. Tem que ter, gente. Você que é dentista, tá no mundo hoje... Tá vendo que quanto mais a gente vai precisar... Você não quer estar livre? Eu acho que assim, você Sim. quer estar livre. Quer dormir tranquilo? Você quer dormir tranquilo. Você quer... eu quero prestar serviço lá pro IMO. Beleza. Mas você quer prestar pro outro, então você vai ter que ser PJ, fechou? Não é assim? Por quê? Você não tem... Pra não ter exclusividade. Você não precisa ter exclusividade comigo. Você faz com quem você quiser. Mas então você tem que ser PJ, eu vou te passar... O dia que você prestar serviço pra mim, tá aqui, eu vou te pagar. E aí? Se ele não declara, é responsabilidade minha? Não é responsabilidade sua, porque ele é a pessoa que precisa declarar o imposto dele. Mas eu acho interessante que tenha uma conversa
que fique estabelecido, tá? Você vai recolher o imposto ou você já quer que eu recolha? É interessante. Isso se aplica não só para a área dos consultórios, das clínicas. Eu, por exemplo, na minha época de recém-formada, que eu trabalhei em alguns escritórios para outros profissionais, a gente acordava. Olha, eu vou te passar aqui livre e você recolhe. Ou então, não. Eu já vou te passar o valor acordado, já faço a retirada do imposto. A responsabilidade vai ser dele. Mas é importante. Um bom contrato está bem alinhado com... bem alinhado. Até para isso depois não se tornar um conflito. Exatamente. Entende? Porque o que acontece muito? Quando acontece a contratação, tá tudo lindo. A gente fala que é um namoro. É um namoro. É um namoro, é o início do namoro, tá tudo lindo. Nossa, é o melhor lugar para trabalhar, aquela é a melhor pessoa. Tudo, nossa, tá tudo maravilhoso. Mas quando começa o conflito, é onde vem a segurança ou não que está no contrato, que está estabelecida no contrato. É o seu contrato que vai definir como aquele conflito vai ser solucionado. Perfeito. Entende? Então, o contrato ele serve para antever conflitos. Para que, quando eles cheguem, eles possam ser solucionados da melhor forma. E é isso que as pessoas não entendem. É isso. As pessoas, às vezes, esperam acontecer o conflito para poder solucionar. E elas subestimam e ignoram os riscos momentâneos. Ah, não, eu vou fazer aqui esse contrato aqui de qualquer jeito, vamos assinar, tá ótimo. Não vai acontecer. Imagina, a gente tem uma relação excelente. E vai acontecer. Posso contar? Vou contar. Vale? Pode, claro. Não sei se nós estamos no tempo aqui. Estamos no tempo, nossa, pode contar. Já tá tarde, né? Mas conta aí e a gente finaliza. Então vamos. Um belo dia resolvi mudar. Pois é. Eu resolvi ajudar alguém achando que eu estava ajudando. E foi a pessoa... Eu nunca tive um processo. Nunca. Nem de paciente, nem de colaborador. Mas esse dia eu quase tive. Na verdade, foi, né? Aí acabei cedendo, né? Tal. Porque eu estava errado. Uhum. Sabe por que eu estava errado? Porque eu não segui a lei. Entendi. Você não se preparou da forma correta. Porque a pessoa falou assim pra mim: Thiago, não me registra. Não faz nada, que eu tô precisando desse dinheiro. Eu tenho que fazer isso, isso, isso. E se você me registrar, eu vou perder isso, isso, isso. E eu? Aceitou, cedeu. Confiou. Você confiaria? Olha. Não confiaria. Não confiaria. Dá, gente, não façam isso. E pode dizer, a minha decepção tá aqui, estampada no meu paletó, porque foi uma pessoa que eu ajudei demais da conta. Não tem problema. Não tem experiência, problema. Eu né? acho que não, experiência. E eu acredito muito que Deus faz as coisas. Talvez realmente ela precisava desse dinheiro, essa pessoa, e eu pude ajudar de uma forma, então eu lidei dessa forma. Né? E serviu de experiência para você aprender e lidar de uma forma diferente nos próximos. Eu jamais faria isso de novo. E nunca mais vou fazer. Mas assim, serviu de experiência. Só que sim, eu estava preparado financeiramente. E quem não está? E quem não estava? E quem não, se fosse no meu lugar... Se não, cara, verdade, depende do nível que você tá. Cara, você vai deixar de pôr comida na tua casa por causa do erro teu. Dependendo, isso pode acabar com o seu negócio. Dependendo do nível que você tá, você acaba. Então, assim, o que eu quero dizer é que a gente erra também. Tá? Sim, com certeza. Mas os erros a gente aprende. Mas eu acho que é normal a gente errar tanto assim. E tá tudo bem. Tem que acertar mais do que erra, né? Porque senão não vai pra frente. Né? É isso aí. É a importância de entender. Quem entende isso mais cedo, quem entende a necessidade da segurança jurídica dentro do consultório mais cedo, vai evitar problemas. Vai evitar problemas que podem ser evitados. E vai ter aí uma tranquilidade muito maior para exercer sua profissão. Com certeza. E agora, então, caminhando para o final, eu quero que você deixe aqui uma mensagem. Esse bate-papo é muito bom. Eu acho que se a gente continuar aqui, a gente vai até... Vamos a 4 horas de podcast, porque tem muita coisa. Tem muita coisa para perguntar. Mas a gente pode fazer um segundo episódio também, não tem problema. A gente faz um segundo. A próxima eu pergunto só. Pode ser, tô super à disposição. Mas assim, caminhando para o final, eu quero que você deixe uma mensagem aqui para todo mundo que está nos assistindo. De como você vê a odontologia daqui a 10 anos, o cenário da odontologia, e que você deixe uma mensagem de motivação também, que faça sentido para você, que fez sentido na construção da sua carreira. Então vamos lá. Tem uma frase que eu amo demais, tem tudo a ver com o tema nosso aqui. Tem tudo a ver, Sara, de verdade. É uma frase do Peter Senge, de 1992, no livro A Quinta Disciplina.
E ela fala assim, essa frase, que os problemas de hoje nada mais são que decisões do passado. Então, dentista, empreendedor na área da saúde, seja qual for a tua área, lembre-se sempre disso. Quando você for tomar uma decisão, o problema nunca vai acontecer tão rápido. E quando ela acontecer, você tem que entender e olhar para ele e lembrar de quando você tomou essa decisão. Porque os problemas que você enfrenta hoje são decisões de ontem. Consequências diretas. Consequências. Então, o assunto aqui é uma assessoria jurídica, é o olhar para a parte jurídica da clínica, do consultório. E é isso. Você quer longo prazo, você quer curto prazo. Porque o dia que você tiver um problema, tenta olhar e lembrar de quando foi que você tomou a decisão. De um contrato mal feito, ou de não ter uma assessoria, ou de não olhar para isso, que a maioria faz, ele nem olha para isso. Aí o dia que você quiser sair do teu consultório e falar, agora eu vou colocar outras pessoas para atender e ficar no meu lugar, saiba que se você não tiver tudo isso muito bem feito, você vai ter problema no futuro. E é fato. Tá? Então, uma frase, e tem a ver com essa odontologia do futuro. Porque essa odontologia do futuro, que nós estamos vendo aí, qual que é a dor do mercado? Profissionais muito desqualificados, profissionais muito despreparados. E a verdade é essa, tá? Cada vez está mais difícil. Tá? Infelizmente. Infelizmente. Cara, os dentistas que estão, infelizmente, assim, a grande maioria, não falando que é todos, mas a grande maioria é muito ruim, tecnicamente. E é preciso, e aí, até por isso é preciso mitigar todos esses riscos. Então, se você se enquadra em alguém que quer algo diferente, mas no longo prazo para sua vida, se prepare. Porque as pessoas que vão estar ao seu lado, pode ser. E eu acho também, se prepare e se inspire em quem já percorreu esse caminho. Por exemplo, você e o seu sócio, a grande empresa que vocês estão construindo, são com certeza uma inspiração para quem está construindo, para quem está começando. Vocês estão sendo essa inspiração, estão compartilhando essas experiências, preparando outros profissionais que já estão sendo aí franqueados de vocês. E eu acho que isso é um atalho bom para quem está começando, sabe? Não que ele não vai ter que percorrer o caminho dele, mas ele pode aprender com as experiências dos outros. Muitos erros que a gente começou que não deixou fazer, a gente vai colocar ali, olha, não faça isso, porque a maior ganho de um franqueado é esse. Olha, eu vou entregar para ele um caminho que já foi pavimentado. Exatamente. Que nós já passamos percorrendo, sabemos o que dá certo e o que não dá. Então, isso ele ganha muita velocidade, né? Então, eu acho que o maior... E como inspiração aí para o futuro, na odontologia, do mesmo jeito que tem desafios, tem oportunidades. Na mesma proporção, né? A gente sempre tem que entrar, recém-formado ou formado, fazendo algo que o mercado não está fazendo. Eu sempre tenho que ocupar uma lacuna. E a lacuna que eu vejo hoje é você estar organizado. Então, na parte de gestão, a parte jurídica é uma parte da gestão. Então, se você olhar para o teu consultório, a grande oportunidade do longo prazo, no médio prazo, é você olhar para o teu negócio com gestão, com olhar de gestor. Deixa eu fazer algo aqui que seja diferencial. Diferente. Eu acho que essa é a grande oportunidade. Excelente. Acho que não poderia ser melhor a sua frase de inspiração. E eu estou muito feliz, muito agradecida. Esse bate-papo foi muito bom. Acho que a gente conseguiu abordar pontos que vão contribuir demais para quem está nos acompanhando. E eu quero que você deixe agora aqui o seu arroba, o arroba do Instituto IMO. Fala pra gente aí onde que as pessoas podem te acompanhar. Eu vou deixar o meu. Tá bom, claro, fica à vontade. Eu tô fazendo hoje, não tem por que não falar, mas eu tô também virando a cara do IMO, do Thiago Franquia, da IMO Franquia, então tá sendo, por isso que eu vou passar o meu aqui pra vocês seguirem. @ Thiago Cuellar. Thiago com TH. TH, Cuellar, CUELLAR no Instagram. E lá a gente vai jogar bastante conteúdo da franquia, da marca, o que nós estamos fazendo, o que deu certo, o que não deu. Acho que vai ser um canal excelente para acompanhar. Doutor Thiago, muito obrigada. Valeu por esse bate-papo maravilhoso. E é isso, pessoal. Até a próxima com o nosso próximo convidado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.